O canal Cinecultura apresenta Sylvester Stallone, entre rivalidades, glória e polêmicas. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante pelos 50 anos de carreira de Sylvester Stallone, o astro que transformou suor, músculos e determinação em sucessos de bilheteria e manchetes bombásticas. Prepare-se para descobrir as rivalidades épicas que marcam a era dourada dos filmes de ação, de duelos públicos com Arnold Schwarzenegger, a tensões nos bastidores de Hollywood, os momentos de glória em que Stallone se superou, a criação de Rocky Balboa, o êxito arrebatador de Rambo e como ele reinventou o herói americano na tela grande. Os bastidores dos altos e baixos, passando por desafios criativos, quebras de contratos milionários e projetos que quase não saíram do papel. As polêmicas que abalaram a indústria, envolvendo declarações polêmicas, brigas judiciais e segredos de uma vida longe dos holofotes. Mas antes de mergulharmos nessa história, queremos saber de você. Qual é o seu filme favorito de Stallone? Comente logo abaixo. Fique conosco até o final. Revelaremos histórias inéditas, curiosidades raramente divulgadas e aquele episódio surpreendente em que Stallone, tomado pela rivalidade, partiu para um ataque floral contra um colega de ação. Não desgrude, muitas surpresas ainda estão por vir. A fama de Sylvester Stallone nunca foi apenas fruto de seus músculos e carisma. Ela também vem dos conflitos que inflamaram Hollywood. Suas rivalidades marcaram época, viraram capa de revista e alimentaram boatos por décadas. Nessa sessão, vamos mergulhar nos embates mais conturbados do astro e entender como disputas aparentemente pessoais moldaram a história dos filmes de ação. Arnold Schwarzenegger, o duelo dos gigantes. Imagine-se em 1977, no tapete vermelho do Golden Globes. Stallone, recém-consagrado, cruza o palco e se depara com seu rival em ascensão, Arnold Schwarzenegger. Num gesto tão espontâneo quanto inesperado, ele lança o buquê de flores em direção ao austríaco. Um sinal claro de provocação que ecoou pelas colunas sociais de todo o mundo. Você reagiria assim a uma afronta pública? A disputa entre os dois se estendeu por 15 anos, transformando cada lançamento de filme numa verdadeira competição de forças. De um lado, o punho imortal de Rocky. Do outro, os músculos esculpidos de Conan. Em cada manchete, em cada cartaz de academia, em cada entrevista polêmica, a rivalidade se acirrava. Schwarzenegger, brincalhão, chegou a jogar bolas de neve nos bastidores de Stallone. O americano respondia, cutucando o colega em entrevistas e criticando sua dependência de efeitos e dublês. Mas, como todo grande confronto, esse também teve seu desfecho surpreendente. Em 2008, ambos deixaram de lado as farpas públicas para unir forças na fundação do Planet Hollywood. Aqueles que um dia rivalizaram nos ringues cinematográficos agora compartilhavam investimentos milionários, provando que, às vezes, o maior trunfo nasce da maior rivalidade. Bruce Willis, amizade à venda. Em meados de 2013, durante as negociações para The Expendables 3, Bruce Willis deu o que falar ao exigir um cachê de $4 milhões por apenas 4 dias de filmagem. Willis já era um dos atores mais bem pagos de Hollywood desde os anos 90, graças ao sucesso da franquia Duro de Matar. Seus representantes alegaram que o valor pedido refletia sua marca pessoal e o impacto que sua presença agregaria ao elenco de veteranos de ação. Stallone, idealizador do projeto, defendia um modelo colaborativo, onde todos abririam mão de parte dos próprios ganhos em prol de um orçamento equilibrado e de um espírito de time na tela. Para ele, o pedido de Willis soou como um descompasso com a filosofia de conjunto que havia atraído estrelas como Jason Statham e Jet Li. Produtores avaliaram alternativas: substituir Willis por outro astro de ação, negociar renegociações de última hora ou até alterar o roteiro para reduzir a participação do personagem. A equipe técnica comenta que, enquanto Stallone defendia cortes orçamentários, alguns colegas temiam que a saída de Willis enfraquecesse o apelo comercial do filme. Stallone optou pela solução mais drástica. Convidou Harrison Ford para assumir o papel originalmente destinado a Willis. Num comunicado informal, classificou publicamente a pedida de 4 dias como excessiva e criticou o colega de trabalho por priorizar ganhos rápidos em detrimento do projeto coletivo. O episódio deixou clara a linha tênue entre ego e profissionalismo em produções com elencos de estrelas, servindo de estudo de caso em negociações futuras da indústria. Eddie Murphy, o fim de uma amizade. Em 1987, Eddie Murphy encontrava-se no auge de sua carreira de comediante e ator, enquanto Stallone explorava novos rumos pessoais ao se casar com a modelo Brigitte Nielsen. Eis como boatos e desconfiança acabaram com uma amizade. Nos primórdios de Hollywood, Stallone e Murphy dividiram festas, lançamentos e grupos de amigos em comum. Murphy, com seu humor afiado, frequentemente comparecia a eventos de Stallone, e ambos já cogitaram até participações em projetos mútuos. Quando surgiram rumores de um romance entre Murphy e Brigitte Nielsen, tabloides
sensacionalistas espalharam fotos vagas e legendas sugestivas. Sem provas concretas, a suspeita corroeu a confiança que Stallone depositava no amigo de longa data. Movido pela possessividade e pela credibilidade dos boatos, Stallone ligou para Murphy exigindo uma explicação imediata. Segundo relatos, a conversa foi ríspida. Murphy manteve negações categóricas, mas Stallone não ficou convencido, resultando em tensão palpável do outro lado da linha. Para Stallone, o episódio reacendeu inseguranças em sua vida conjugal e o afastou de seu círculo de diversão em Hollywood. Sua relação com Nielsen também sofreu desgaste. Para Murphy, embora não tenha sido prejudicado financeiramente, perdeu o acesso ao ambiente íntimo de Stallone e viu sua imagem manchada nos bastidores, mesmo sem qualquer comprovação de envolvimento. A partir desse telefonema, ambos seguiram caminhos distintos, sem retomar a proximidade de antes. O caso exemplifica como rumores infundados podem destruir laços sólidos, especialmente quando envolvem sentimentos pessoais e a exposição pública de duas das maiores estrelas de ação e comédia da década de 80. Kirk Douglas, o monarca das exigências. Durante as filmagens de First Blood, 1982, Kirk Douglas aproveitou seu peso como lenda de Hollywood para impor mudanças drásticas no roteiro. Insistia que John Rambo fosse morto no desfecho, assim como no romance original de David Morrell, e sempre se referia a si mesmo na terceira pessoa. Douglas acredita que a presença autoritária de Douglas chegou a confundir a equipe, fazendo-o atuar quase como um co-diretor não creditado. Stallone, então estreante no papel principal, viu seu controle criativo ameaçado e precisou se unir ao diretor Ted Kotcheff para preservar a visão original do filme. No final, optaram por manter o final em aberto, e Douglas foi substituído pelo veterano Richard Crenna, cujo Major Troutman manteve a relação de mentor sem atropelar a narrativa de Stallone. Você mudaria o final de um clássico literário ao adaptá-lo? Responda sim ou não. Richard Gere, O Empurrão da Mostarda. Em The Lords of Flatbush, 1974, Richard Gere, ainda no início da carreira, pregou uma peça em Stallone. Durante uma cena, espalhou mostarda nas calças do colega como brincadeira de bastidor. Stallone não levou na esportiva, revidou com um empurrão que derrubou Jerry no chão e, irritado, exigiu a sua demissão junto ao produtor. Jerry deixou o set, mas o incidente não manchou sua trajetória. Anos depois, ambos reconstruíram o respeito mútuo nos corredores de Hollywood, embora o episódio de Flatbush permaneça entre as histórias mais curiosas dos bastidores dos anos 70. A jornada de um herói, origens e superação. Sylvester Gardenzio Stallone nasceu em 6 de julho de 1946, em Nova York, numa família de origem ítalo-francesa. Sua entrada no mundo foi marcada por uma forte adversidade. Complicações durante o parto causaram uma paralisia parcial do rosto, resultando na característica fala arrastada que o acompanharia pelo resto da vida. Na escola, a diferença de pronúncia virou alvo de bullying. Enquanto outros garotos desenhavam heróis em quadrinhos, Stallone desenhava, literalmente, seu próprio caminho para a superação. A adolescência não trouxe alívio imediato. Expulso de várias instituições de ensino por notas baixas e brigas, Stallone chegou a dormir nas ruas do Bronx, contando apenas com o dinheiro que ganhava limpando jaulas de animais num zoológico local. Entre hienas e leões, ele aprendeu a importância da disciplina, cuidar dos animais, alimentar-se em horários rígidos e enfrentar o medo diariamente. Em busca de um rumo, ingressou na Universidade de Miami, porém, sem concluir o curso. Durante aquele período, ocupava seus dias escrevendo roteiros e vendendo contos curtos a pequenas publicações. O grande divisor de águas foi Rocky. Em 1975, Stallone vendeu o roteiro por $35 mil, mas condicionou a venda à sua atuação no papel principal. Produtores hesitaram diante de um jovem até então desconhecido, mas aceitaram o desafio. O resultado foi explosivo. Rocky arrecadou mais de $225 milhões mundialmente, ganhou o Oscar de melhor roteiro e consagrou Stallone como indicado a melhor ator. Um feito quase milagroso para um novato. Nos anos 80, Stallone tornou-se sinônimo de força bruta e perseverança. Em 1982, estrelou First Blood, introduzindo o icônico John Rambo, veterano da Guerra do Vietnã perseguido pela polícia local. A química entre Rocky e Rambo impulsionou a franquia a 4 sequências, cada uma mais grandiosa em explosões, tiroteios e cenas de sobrevivência. Entre 1985 e 1988, Stallone também assumiu a direção em Staying Alive, sequência de Os Embalos de Sábado à Noite, 1977. Embora tenha enfrentado críticas duras pelo tom comercial e pela vista muito mais farofa do que o público
público esperava. Já nos anos 90, o vento virou. Tentativas de diversificação como Over the Top, 1987, e Oscar, Minha Família Morre de Rir, 1991, não empolgaram as bilheterias. Críticas qualificaram seu repertório de clichê, repetitivo e até datado. Protagonizou ainda Tango and Cash, 1989, ao lado de Kurt Russell, mas o filme sofreu reedições agressivas pela produtora, levando Stallone a romper contratos. Enquanto isso, diretores emergentes e heróis mais sofisticados, de Keanu Reeves a Bruce Willis, tomavam o protagonismo da ação moderna, deixando Stallone na sombra de seu próprio legado, ressurgimento e legado. O martelo do ocaso parecia bater, mas Stallone nunca desistiu de seu maior herói. Em 2006, lançou Rocky Balboa, um retorno emocionante aos ringues. Um boxeador envelhecido que viu sua família crescer, enfrentou a dor da viuvez e redescobriu o propósito de lutar. O filme, mais contido e comovente, trouxe à tona temas de legado, passagem do tempo e redenção, ressoando tanto com fãs antigos quanto com nova geração. A inspiração para reunir lendas do action movie veio em 2010, com The Expendables. Stallone escreveu e dirigiu o projeto, convocando Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li e outros ícones para um espetáculo de pancadaria coreografada. O sucesso abriu caminho para 2 continuações, celebrando o gênero clássico e gerando lucros expressivos. Prova de que o público de todas as idades ansiava por heróis que usavam punhos, não apenas efeitos digitais. A busca por autenticidade custou caro ao corpo de Stallone. Durante as filmagens de Rocky, em que Rocky enfrenta o russo Ivan Drago, Stallone sofreu uma grave lesão no músculo peitoral durante um treinamento simulado, chegando a ser internado na UTI por dias. Em Demolition Man, 1993, na qual interpreta um policial do século XX em choque cultural no futuro, quebrou um dedo em pleno set de ação. Já em The Expendables 2, 2012, sofreu uma fratura no pescoço após uma queda mal calculada, exigindo semanas de recuperação. Cada marca no corpo virou troféu de dedicação. Stallone acreditava que sentir a dor fazia o público sentir a realidade do que via na tela. Vida pessoal, entre amores e lutos. O coração de Stallone viveu dramas tão intensos quanto seus filmes. Seu primeiro casamento, em 1974, foi com a modelo Sasha Kzak, com quem teve 2 filhos, Sage Moonblood e Sergio. Sage, músico talentoso, faleceu tragicamente em 2012 por overdose, deixando Stallone e Sasha em profundo luto. Sergio, nascido com autismo, exigiu atenção constante. Stallone compartilhou em entrevistas sua luta para entender o transtorno e defender os direitos de crianças com necessidades especiais. Entre 1985 e 1987, Stallone viveu um intenso relacionamento com Brigitte Nielsen. Ficaram casados brevemente, mas rumores de traições, diferenças culturais e a rapidez do enlace tornaram o casamento um espetáculo midiático. Após o divórcio, cada um seguiu caminhos distintos, mas o breve choque de personalidades gerou manchetes de tabloide por anos. Em 1997, Stallone conheceu a modelo Jennifer Flavin. A relação consolidou-se em casamento no ano 1997 e gerou 3 filhas, Sofia, Sistine e Scarlett. Em 2022, um rumor de separação ganhou as redes, mas o casal surpreendeu ao anunciar a reconciliação após terapia de casal, trocando palavras emocionadas sobre perdão e fortalecimento familiar, laços de sangue e amizades duradouras. Frank Stallone, irmão mais novo, fez carreira como cantor e compositor, contribuindo com trilhas sonoras para vários filmes de Sylvester, incluindo Rocky II e Staying Alive. A parceria reforçou o vínculo fraternal, mas disputas por créditos e dinheiro já causaram atritos que se dissolveram em premiações e encontros públicos. A meia-irmã Taryn Stallone, também chamada Toni Ann Felice, enfrentou problemas de dependência química e faleceu prematuramente em 2012, deixando uma ferida profunda no clã Stallone. Sylvester prestou homenagens públicas, ressaltando a importância de apoio familiar em tempos de crise. Entre os amigos, destaca-se Joe Spinell, parceiro de cena em Rocky e The Godfather Part 2. A relação foi marcada por cumplicidade artística, mas também por diferenças de personalidade. Spinell, conhecido por sua intensidade dramática, exigia cenas mais sombrias, enquanto Stallone apostava no herói vulnerável. Ainda assim, a amizade sobreviveu até o falecimento de Spinell em 1989, e Stallone manteve viva a memória do colega em entrevistas. Polêmicas e batalhas legais. No início dos anos 2000, Stallone enfrentou uma acusação
acusação grave de estupro envolvendo uma jovem atriz, alegando abuso de poder nos bastidores de um projeto não realizado. O caso foi amplamente noticiado, mas encerrado sem condenação devido à falta de provas, embora a repercussão tenha manchado temporariamente sua imagem. 2007. Posse de hormônio de crescimento na Austrália. Durante uma viagem para promover Rocky Balboa, Stallone foi parado em Brisbane com frascos de hormônio de crescimento humano na bagagem, substância controlada no país. Recebeu multa de aproximadamente $10.000 australianos e a apreensão dos medicamentos. Stallone justificou que usava o hormônio apenas para recuperação muscular, mas o episódio reforçou o debate sobre o uso de substâncias anti-envelhecimento em Hollywood. 2013. Disputa financeira com meia-irmã. Taryn Stallone processou Sylvester e sua mãe por suposto desvio de valores relativos à herança e direitos de imagem. A ação alegava que Sylvester teria retido parte dos lucros de projetos nos quais Taryn contribuíra como assistente de produção. Um acordo confidencial encerrou o caso no tribunal, mas levantou questionamentos sobre transparência familiar em dinastias artísticas. 12 de dezembro de 2016 a 2017. Acusações de agressão sexual. Duas atrizes independentes acusaram Stallone de condutas impróprias durante testes de elenco. Ambas negaram ter sofrido violência física, mas relataram comentários de teor sexual. Stallone rebateu com advogados, apontando inconsistências nas datas e circunstâncias. Os processos foram arquivados por falta de comprovação, porém voltaram a circular em tabloides, destacando a fragilidade da reputação num mundo de denúncias rápidas e virais. Mesmo em meio ao turbilhão midiático, Stallone continuou trabalhando. Lançou Creed, 1915, franquia derivada de Rocky, colaborou em The Expendables 4 e protagonizou séries de televisão. A resiliência diante das polêmicas reforçou a imagem de um artista acostumado a levar pancadas, na ficção e na vida real, crenças e convicções, espiritualidade, além da fé. Criado em família católica, Stallone distanciou-se da prática religiosa oficial durante crises pessoais nos anos 90. Em entrevistas, afirmou que a religião institucionalizada não o acolhia em momentos de dúvida, preferindo uma espiritualidade mais fluida. Após a morte de seu irmão e do filho Sage, retornou à igreja, mas sem rótulos. Hoje fala de Deus como força criativa e descreve meditações diárias que combinam orações católicas, preces budistas e reflexões pessoais. Política. Do republicano ao humano. Em 2008, declaradamente republicano, apoiou a candidatura de John McCain à presidência dos Estados Unidos, elogiando sua postura de veterano de guerra. Durante a era Trump, comparações curiosas surgiram. Stallone afirmou que via no ex-presidente a mesma garra de Rocky, embora tenha criticado publicamente comentários considerados ofensivos contra imigrantes. Em 2018, participou de um ritual hindu de purificação para abençoar o filho CRGO, mostrando abertura a tradições diversas. Além disso, faz doações discretas a entidades de defesa de crianças com deficiência e projetos de apoio a veteranos de guerra, causas que mesclam suas experiências pessoais com visão social. Stallone nos mostra que até os colossos de Hollywood carregam marcas invisíveis. Cada cicatriz fala de desafios vencidos. Cada rivalidade revelou um guerreiro incansável. E cada momento de vulnerabilidade aproximou o mito do homem comum. De Rocky a Rambo, das pedras do Bronx aos holofotes do Oscar, sua trajetória é um lembrete de que a verdadeira força nasce da superação das próprias fraquezas. Se essa história de coragem, quedas e renascimentos mexeu com você, deixe seu like para mostrarmos que heróis de verdade não são apenas de ficção, mas pessoas que transformam dor em combustível. Inscreva-se agora para não perder nossos próximos vídeos. Ainda há segredos dos bastidores, curiosidades inéditas e narrativas emocionantes esperando por você. Ative o sininho e faça parte da família Cinecultura. E queremos saber, qual momento da vida de Stallone te inspirou mais? Foi o triunfo de Rocky, a reconciliação familiar ou a superação das lesões mais graves? Comente aqui embaixo e junte-se à conversa.